Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz. Lembrando que trazemos essas palestras, esses estudos, graças à equipe Espirais de Luz, que sempre está aqui à disposição para todos nós. Lembrando também que você pode entrar no grupo Partilha Espiritual pelo WhatsApp. É só entrar em contato com um de nós aqui, que a gente vai te adicionar ao grupo. E vai lá e curte nossa página no Facebook, se inscreve no canal do YouTube e ativa o sininho, que a gente está aqui só esperando você para participar também desses estudos e dessa informação. Palestra de hoje é um assunto bem interessante, é espírito, ciência e evolução. Mas para entender espírito ou alma, né, vamos ver um conceito, vamos ver as ideias, o que aconteceu. A alma e a imortalidade sempre caminharam juntas desde os primórdios da nossa história. A prova disso é que nós tivemos uma gama de pessoas que se dedicou a esse tipo de informação. Nós temos Anaxímenes, um dos primeiros filósofos gregos, que dizia que a alma era uma espécie de ar fino e rarefeito que sobreviveria ao ar mais grosso, ou seja, é a essência do universo. Olha para você ver, isso é um dos primeiros filósofos gregos. Pitágoras e os pitagóricos falavam que o destino da alma depois que abandona o corpo é determinado pela vida neste. Eu acho que Pitágoras já tinha essa manifestação intuitiva do que seria uma alma, um espírito, né? Heráclito, por seu turno, afirmava que a alma era semelhante ao fogo fino e rarefeito, ou seja, pode ter sido fruto, esse conceito, fruto de uma vidência que Heráclito teve. A alma, segundo Empédocles, deixa o corpo por ocasião da morte deste, para entrar em outro e continuar a viver. É a doutrina de transmigração da alma. Tem um pouco de lógica, mas ainda muito bruta a ideia da transmigração da alma, que realmente hoje em dia a gente sabe que não é assim. Demócrito expressava-se em termos dos átomos alma, que também passavam de um corpo para outro. Ou seja, quase todos no começo pensando da mesma forma. É tanto que a gente tem a ideia de que o reencarnacionismo foi retirado dos textos bíblicos e sabemos que antes a sociedade sempre foi reencarnacionista. Platão enfatizava que a alma deveria libertar-se do corpo a fim de poder ver claramente a verdade. Platão, gente, Platão é único. Platão sempre afirmou coisas muito corretas a respeito do espírito, da essência, né, do homem em si. Para Aristóteles, a imortalidade da alma é impossível. Aristóteles era muito pé no chão, materialista. A única parte da alma que sobrevive à morte faz verdadeiramente parte de Deus. E a ele volta. Então ele tem uma ideia panteísta, né? Que, não existe continuidade após a vida. Mas olha só, a soma geral desses conhecimentos e conceitos dos filósofos, elas acabam organizando sistematicamente ou não, um panorama geral de todo o conhecimento. Então forma uma totalidade da visão, uma coordenação de opiniões entrelaçadas entre si. Uma coisinha aqui completa outra coisinha aqui, completa outra coisinha ali, enfim, forma um conceito, um todo mais compreensível. Então, com essa sistematização, nos é possível formular não só uma opinião geral de todo o acontecer, mas também compreender e relacionar um fato individual com a visão geral formulada pelo todo. Então, dessa forma, vamos ter uma visão de mundo, né? Essa visão de mundo, ela vem baseada em conhecimentos que podem ser vistos por 3 aspectos. Quais? Primeiro, o materialismo, que é um anelo de saber integral, ou seja, é aquilo que está na nossa atmosfera física. O espiritualismo ou religioso, que é a apreensão da totalidade, ou seja, a mistura de materialismo com o terceiro tópico, que é o idealismo, fazem disso o espiritualismo. O idealismo é a solução de problemas no sentido do mundo e da vida. É idealizar, é pensar. Então, o pensamento não está ligado à matéria. A matéria, sim, possui a capacidade
do pensamento. E o espiritualismo é a união dos dois. Isso daí faz com que a ideia e a matéria caminhem junto para que desenvolva-se um espiritual. Bom, o que é religião? Com efeito, uma religião é um certo modo, uma concepção do mundo. Então, elas são em grande número cada uma, né, pretende estar na posse exclusiva da verdade, mas somente essa mostra aos homens o caminho a seguir na vida e o meio de alcançar outra vida feliz depois da morte. Quem falou isso foi August Thalhimer, de 1934, que é um filósofo alemão. Tá? Então, o que acontece? O caráter fundamental da religião pode ser assim definido. O que é religião, gente? É um produto da fantasia, da inspiração, contrariamente à concepção do mundo moderno, que é um produto da ciência. A religião, ela realmente tem muitos, mas muitos tópicos, que são chamados tópicos supersticiosos, ou criados através de um mundo fantasioso da mente humana. Né? A diferença é que a ciência e a religião, elas são visualizadas da seguinte forma. Olha só, eu vou comparar para vocês entenderem. A chuva que cai do céu e é necessária para o planeta. Nas religiões primitivas, só chovia se você fosse lá e adorasse o Deus da chuva ou o Deus do trovão. Se você não fizesse isso, a chuva caía por vontade desses deuses. Mas se não chovesse, você tinha que recorrer a agradar esses deuses. Isso daí dentro da mente limitada da civilização antiga. Isso era religião. E ainda é religião para muita gente. Mas olha o que a ciência faz? A ciência busca as causas. A ciência vai lá e fala assim, por que não está chovendo naquele lugar? Vamos estudar o solo, vamos estudar o ar, o ambiente, vamos olhar para o céu para ver o que está acontecendo, qual que é a densidade de calor, de umidade do ar, enfim. A ciência desenvolveu mecanismos palpáveis, de certa forma, que explicam o porquê que chove, o porquê que troveja. Então, sai totalmente do ambiente fantasioso, onde você vai ficar esperando 30 dias, colocando uma garrafa de água na cabeça e caminhando na rua na tentativa que chova, sendo que a ciência já desenvolveu, como até a gente falou na palestra hoje, já desenvolveu condensação ou descondensação de nuvens para chover. Vai lá, pega um jatinho, solta cristais no ar, chove. Vai lá, pega o jatinho, solta cristais no ar, a umidade é absorvida, eles caem sequinhos e não chove. Então, tem como eles fazerem esse controle já. E aí? É a ciência reagindo e não é religião. O idealismo. O idealismo é uma tendência, é uma atitude ou doutrina que reduz o ser ao pensamento. Idealizar é pensar demais. Então, considera o espírito, a consciência, a ideia e a vontade como dados primários para a explicação dos problemas filosóficos. Então, para o idealismo, o que move o universo são as ideias. A matéria, ela surge como uma simples consequência, um epifenômeno. Olha que legal. Uma epifania. É um epifenômeno. Ou seja, a matéria é uma consequência daquilo que foi idealizado. Esse é o idealismo. Mas nós temos entre religião, idealismo e o último, que é o materialismo, que vem aqui derrubar toda a ideia, toda a religião. Porque é uma doutrina que sustenta que a matéria é a única realidade do universo. Que todas as atividades são realmente atividades da matéria. Considera a matéria como o motor do universo. A ideia surge como um epifenômeno. Então tem uma inversão aí. Enquanto o idealismo fala que a matéria é consequência, o materialismo fala que a ideia é consequência da matéria. Mas se você parar para pensar, se você considerar somente a matéria como aquela formadora da ideia, a formadora da opinião, a formadora da essência, aquela que formou o que você é, ou seja, foi a partir do momento da fecundação que o seu espírito foi gerado, tem muito materialista que pensa isso,
Ah, meu amigo, aí você para pensar, então peraí, o tempo suficiente que eu tenho para evoluir, crescer e fazer tudo que eu tenho que fazer é agora. E aí dá tempo de fazer tudo isso? Será? Olha só, aí vem uma doutrina, em 1856, por um moço chamado, pseudônimo de Allan Kardec, que cria o Espiritismo. E ele vira e fala que a vida espiritual é a vida normal. A vida corpórea é uma fase temporária em que o espírito se reveste de um envoltório material e de que se despe por ocasião da morte. Então, o Espiritismo, ele mostra-nos que o espírito independente da matéria, ele foi criado simples e ignorante. Todos partiram do mesmo ponto, sujeitos à lei do progresso, da evolução. Aqueles que praticam o bem evoluem mais rapidamente e fazem parte da legião dos chamados, entre aspas, anjos, arcanjos, querubins ou espíritos de alta luz. E os que praticam o mal recebem novas oportunidades de melhoria através das inúmeras encarnações. Então o espírito progride no estado corporal e no estado espiritual. Por isso é necessário, de um lado e do outro, termos essas experiências. O estado corpóreo é necessário ao espírito, até que haja galgado um certo grau de perfeição. É o que eu estava falando antes. Se nós, que somos humanos, vamos viver uma vida e desencarnar, ir para um plano espiritual, de alguma forma, conforme nossos méritos, e retornar para uma próxima vida, para poder continuar a nossa evolução, imagina os animais. É instintivo o que acontece com eles. Se nós temos a razão, nós demoramos. Por quê? Porque nós acordamos no plano espiritual, temos consciência de tudo que fizemos, vamos avaliar a nossa situação nós mesmos e, através da nossa própria vontade, vamos definir a nossa próxima vida em cima daquilo que precisamos melhorar. O animal, ele é instintivo, ele desencarna e ele cumpriu aquela grade de evolução, ele passa para o próximo degrau e ele vai reencarnar naquele próximo degrau e aí vai mudar de classe à medida que ele conseguir atingir aquelas evoluções necessárias para mudar de classe. Então, é nesse ponto, existe essa diferença. Os animais agem por instinto. O homem, ou o ser humano, tem a capacidade do livre-arbítrio, do discernimento e da vontade. Ou livre-arbítrio também. Pode ser chamado livre-arbítrio, discernimento e a vontade. A vontade não seria tanto livre-arbítrio, mas sim o impulso para esse livre-arbítrio. Então, como você tem isso, você já evolui de outra maneira. Você chega no plano espiritual e se autoavalia. Então, o estado corpóreo é necessário ao espírito. Como a perfeição não é possível de ser alcançada em uma única existência, o espírito retorna ao corpo quantas vezes forem necessárias e de cada vez encarna com o progresso que haja realizado em suas existências precedentes ou na vida espiritual. Ou seja, ele nunca retrocede, ele pode estagnar, mas ele sempre vai avante. O estado ditoso ou inditoso dos espíritos é inerente ao adiantamento moral deles. A punição que sofrem é consequência do seu endurecimento no mal, de sorte que, com o perseverarem no mal, eles se punem a si mesmos. Então, eles acabam se punindo. Você acha que quando um obsessor toma a atitude de ser um obsessor, ele está vingando? Não, ele está se punindo. Ele está atrasando a própria evolução, por vontade própria. E quando ele acordar para isso, aí gera aquela coisa, o arrependimento. Por que eu perdi tanto tempo fazendo isso, sendo que eu poderia ter melhorado a mim mesmo? Mas a porta do arrependimento nunca vai ficar fechada. E é assim que eles têm a oportunidade, desde que o queiram, lógico, volver ao caminho do bem e efetuar com o tempo todos os progressos necessários. Então, isso daí quem falou foi Kardec em 1900, na página 200, acho que na questão de 1900, uma coisa assim. O que acontece, gente? Acontece que o espírito, ele mesmo é o responsável pela sua próxima reencarnação.
Então, quando a gente fala assim, eu não mereço isso, eu não deveria estar passando por isso, deixa eu te falar uma coisa, foi você que escolheu isso. Não reclame do que está passando, não subjugue as pessoas que, por exemplo, fulano de tal está sofrendo, ele não merece sofrer. Você não sabe o que ele merece sofrer. Apenas seja solidário, tente ajudar no sofrimento, tente sanar esse sofrimento. Se não for lhe dado esse direito, com certeza você vai ser afastado daquela pessoa. E aquela pessoa vai passar pelo que ela tem que passar para evoluir. Olha, você já viu aquela história assim? Tem mãe e pai que são facilitadores para o filho se tornar obeso. Ou se tornar um depressivo, ou um mimado. Por quê? Porque sempre está ali passando a mão na cabeça, justificando por aquela criança aquilo que ele não conseguiu controlar nela. Por exemplo, se eu deixar essa menina sem comer, ela vai me pirraçar, ela vai ficar gritando o dia inteiro, vai chorar o dia inteiro. Ele não aguenta passar um dia por isso. Então o que ele faz? Passa a mão na cabeça e faz tudo o que ela quer. E aí o que ele está criando? Ele está criando uma pessoa para ser educada para a sociedade? Não, ele está criando um próprio inimigo dentro de casa. Porque o dia que ele disser não para aquela criança, a casa cai. A casa cai e não vai ser bom. E isso não é bom para o espírito. Então seria a mesma coisa se você desencarnasse consciente daquilo que você tem que melhorar e não tomar atitude para essa melhora. Então seu espírito é consciencial. Ele automaticamente sabe o que ele precisa para melhorar e ele vai tomar uma decisão em cima disso. E aí o Ministério Reencarnatório vai avaliar e vai auxiliá-lo, orientando, olha, você vai fazer isso, você pode fazer isso, você tem direito a isso, mas as pessoas que você vai estar envolvidas na próxima encarnação estão nesse processo evolutivo, precisam disso e disso de você. Então, certas coisas você não vai poder evoluir, você vai ter que estagnar um pouquinho aí, e na próxima encarnação você desenvolve isso e resgata outras dívidas. Aí, o espírito que está ansioso para resolver tudo, fica até um pouco triste. Por quê? Porque ele achou que tudo ia se resolver numa encarnação só. É a hora que ele toma consciência que o tempo perdido como obsessor, como pessoa negativa, como pessoa que fica sempre falando, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, é um atraso para você. Você tem que ter o não vai dar certo, que é o pé atrás, mas ao mesmo tempo vai dar certo. Eu vou conseguir, porque eu sou capaz, porque eu sou um espírito evoluído, porque eu tenho inteligência, porque eu vou conseguir. Porque esse pensamento, o pensamento, como nós já aprendemos, ele é o formador das nossas vidas. É ele quem conduz as nossas vidas. E aí, interessante mais ainda, é você saber que a doutrina espírita é como uma luz que a tudo clareia. As dúvidas se desfazem, o espírito enche-se de brio por ter a certeza de que a vida continua e que seremos recompensados ou punidos por nós mesmos, de acordo com os nossos atos bons ou maus do dia a dia. Isso daí quebra toda uma corrente de superstições. Fulano tem essa maldição na vida dele porque é uma maldição de família. Gente, não é maldição de família, às vezes é a genética que não proporciona essa tal necessidade que ele tem. Aí, a genética, hoje em dia, é ciência. Antigamente, ela tinha o nome de maldição. Sabe? Por quê? Naquela família, não sei se você sabe, tem um povo que nasce sem esse dedo, né? Aí pula uma geração, pula um pai, vem um próximo filho, vai nascer sem esse dedo. Aí chama isso de maldição. Aí o menino que nasce sem esse dedo é um menino que foi não sei o quê, que ele é do mal, que ele é do bem, que ele é aquilo. Enfim, N explicações. Por quê? Porque o homem tem um pequeno defeito. Aquilo que ele não sabe explicar ou que ele não conhece, ele inventa uma teoria fantasiosa para que ele não fique na mão. Ou seja, para que ele tenha uma resposta para quem quiser perguntar.
A humildade do ser humano é que tem que ser trabalhada, porque é o orgulho que nos faz pensar que somos donos da verdade e conhecedores de tudo que existe e tudo que há no universo. Sendo que quem sabe fazer isso e quem tem consciência disso é só um: Deus. Só Ele. Enquanto isso, nós evoluímos, crescemos, aprendemos, experimentamos, testamos e passamos por uma pandemia muito, mas muito gratificante para a evolução nossa. Pode ter certeza disso. Eu espero que tenha ficado bem claro para todos vocês o que é isso que a gente está falando hoje, que é esse tema interessantíssimo que eu me deparei com uma dúvida, inclusive, foi por causa de uma dúvida, que é o espírito, a ciência e a evolução. Eles não estão separados. O lindo dessa doutrina maravilhosa que é o espiritismo é que existe religião, filosofia e ciência. A lógica sempre prevalece. Eu espero que tenha ficado claro para todos vocês. A gente espera vocês aqui sempre no canal do YouTube Espirais de Luz. A gente vai voltar agora com as publicações normais dos vídeos e vocês vão acompanhar, curtir e se inscrever no canal do YouTube, ativando o sininho, curtindo nossa página no Facebook. Até a próxima. Beijos de luz.